Recording this computer. A aula de hoje não vai ser muito demorada não, tá? Não se preocupem. Pronto, acho que já está gravando. Pause record. Resume record. Tá, ok, está gravando. Share screen, pronto. Bem, qual que é o conteúdo? Desculpem. Até a aula passada eu estava falando sobre CLPs. Mas eu gosto de deixar a coisa um pouco mais geral. Não é CLP que está me preocupando, é, na verdade, PAC, ou seja, Process Automation Controller. É alguma coisa que controla a automação. Um controlador, na verdade. Veja bem, nas aulas passadas, vocês viram sensores, vocês viram todo esse tipo de coisa. E o que é isso? São os braços que a gente precisa, os olhos, os sentidos que a gente precisa para ver o que está acontecendo na nossa planta. Isso é suficiente? Não. Os sensores e atuadores, eles não servem para nada se não tiver isso aqui, ó, o cérebro, que é o que caiu naquela prova, inclusive. Se eu não me engano, ninguém errou essa questão, tá? É até legal falar. E quem é o cérebro? O cérebro é um controlador. E tem vários tipos de controlador, desde os controladores pequenininhos, um single loop, que só faz um PID ou dois PIDs, alguma solução caseira, que os caras fazem uma logiquinha, às vezes até em linguagem de alto nível, porque não conhece as linguagens específicas. E, finalmente, tem o equipamento, como diria o meu filho, dos prós, e que somos nós, profissionais de automação. Todo mundo aqui, praticamente todo mundo é do IAR, certo? Eu acho que sim. IAR ainda significa instrumentação, automação e robótica. Bem, senhores engenheiros de instrumentação, automação e robótica, automação não é mole não, é um assunto bem grandinho até. A boa notícia, e eu sempre coloco isso como uma excelente notícia, é que a automação é um negócio que eu posso falar assim, interessante pra caramba, no seguinte sentido: precisa de engenheiro, entendeu? Não automatizaram a automação. Você precisa de gente para fazer o sistema de automação funcionar. Gente, por exemplo, para escolher esse equipamento que eu vou falar para vocês hoje. Bem, isso aqui, ó. Eu quero falar de Sistema Digital de Controle Distribuído, STCD. Pessoal, primeiro, isso não é um CLP, embora seja parecido. Tá? Segundo, eu vou falar muito usando a Yokogawa como exemplo. Para quem não sabe, eu trabalhei na Yokogawa há um tempo, eu fui engenheiro de automação deles. A Yokogawa, particularmente no Brasil, o principal produto dela é STCD, ela vende STCD, tá? Implementa. Da mesma forma que a Rockwell vende muito CLP, a Yokogawa vende STCD. E STCD é um assunto meio interessante, porque, gente, ninguém me falou que existia isso na graduação. Eu descobri que esse treco existia e que era importante na pós-graduação. Foi lá que me falaram, olha, esse negócio é assim, assim. Ah, é. E aí eu tinha vergonha de fazer as perguntas do tipo, pô, mas por que isso não é um CLP? Qual é a diferença de um CLP para isso? Onde eu uso isso? A gente às vezes fica meio constrangido, né, de demonstrar a nossa ignorância, mas honestamente eu saí da faculdade sem saber. Vocês estão tendo aula disso, o que é raro. A primeira coisa que eu vou falar para vocês que eu aprendi na minha pós-graduação sobre STCD é que STCD era uma coisa que ninguém mais usava. Foi isso que me falaram. E o que eu posso dizer para vocês isso é mentira. Ponto. Isso não é uma coisa que eu botaria minha mão no fogo, não. STCD está morrendo. Está sendo substituído por CLP.
é muito caro, então ninguém compra. Eu já ouvi essas coisas antes, na verdade, há mais de 20 anos que eu escuto isso, e olha só, não acabou. Você quer ver um exemplo? Todas as refinarias de petróleo que a Petrobras criou na última década, todas, sem exceção, são controladas por STCD. Desde o começo, o projeto estava lá. Por que a Petrobras fez isso? Detalhe, de fabricantes diferentes. Então, não é nada com um determinado fabricante. Falar, não, a Petrobras ela tem o rabo preso com, sei lá, Yokogawa. Não, isso não existe. Basicamente, a Petrobras tem uma política muito, na minha opinião, inteligente de não depender de um único fornecedor para esse tipo de coisa. E cada um é diferente. Por exemplo, tem uma refinaria lá na Bahia, que é uma das mais antigas, lá em Yokogawa. Eu sei porque eu fui lá. Eu cheguei a entrar lá, dar treinamento, etc. Já aquela refinaria de Araucária, em Curitiba, naquela cidade do lado de Curitiba, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, ela é uma STCD da ABB. Eu entrei lá também, bem interessante. Outras são de outros fabricantes, deve ter da Siemens por aí, etc. E por quê, né? Por que se usa isso ainda? E ainda vai continuar usando durante muito tempo. É isso que eu queria falar para vocês. Bem, definição. É um sistema de controle destinado a processos regulatórios. Possui alta capacidade, base de dados integrada, facilidade como ambiente de supervisão incorporado. Bem, aqui facilidade é sujeito à interpretação, tá? Se você, por exemplo, trabalhou com sistemas SCADA a vida inteira, quando você vê um sistema desse, você estranha. Possibilita a implementação de controle avançado. Bem, isso aqui o CLP também consegue fazer. A questão aqui é o seguinte, o STCD ele é mais confiável e desde o começo ele é um equipamento que foi feito com uma robustez intrínseca muito grande. Ele foi bolado para ser assim. E aí, vamos começar um pouquinho da história. Ó, lembrando que, como eu trabalhei na Yokogawa, eu tenho a tendência a puxar a sardinha para o lado deles. Só que, em 1975, esse equipamento foi inventado. Detalhe, por mais de uma empresa. A Yokogawa não ficou totalmente claro que se ela foi a única, tá? É provável que tinha umas 3 empresas trabalhando no assunto, porque a ideia estava, digamos assim, no ar. Ó, verifiquem isso aqui, 75 foi praticamente 7 anos depois, ou 6 anos depois, do CLP já existir. Em alguns momentos, eu tenho a impressão de que o STCD só existe porque o CLP existia, mas ele não é exatamente a mesma coisa. Ele funciona, digamos assim, que ele teve um projeto mais ambicioso. Ele tinha ambição de fazer coisas que um CLP não tinha. A principal era o seguinte, muita malha de controle. Então, o CLP não foi inventado para fazer malha de controle, foi inventado para fazer intertravamento. Aí, na medida que o tempo foi passando, o pessoal ficou botando malha de controle nele. Botava uma, botava 10, botava 100. O STCD já veio para estourar a boca do balão, já veio, já vamos colocar 1000 malhas de controle rodando ao mesmo tempo. Meu, isso é possível? Sim. Mas para você conseguir isso, você precisa de um nível de confiabilidade muito alto. Você precisa ter uma certa madureza tecnológica razoável para você colocar uma planta, por exemplo, petroquímica nisso. Eu não sei dizer para vocês, existe um perigo intrínseco nesse tipo de coisa. Por exemplo, das coisas explodirem. Tá? Filosofia. Bem, em primeiro lugar, do mesmo jeito que CLP é bom para processos discretos, STCD é bom para processos analógicos. Quanto mais contínuo, melhor, tá?
Aliás, muitas vezes você usa o STCD para programar coisas de controle, tá? De controle com C maiúsculo. O tipo de coisa que você vê no OGATA, não um controlezinho de travamento, controle C maiúsculo mesmo. O mais comum, para variar, né, é o PID, que pelo jargão da área é chamado de malha de controle. Academicamente falando, isso é um erro enorme, você chamar PID de malha de controle. PID é um algoritmo, ponto. E malha de controle é uma coisa muito mais geral do que um PID. Só que nessa área, todo mundo chama PID de malha de controle. Então, embora eu saiba que está errado, aliás, por dois motivos, eu acabei de dizer, vocês fiquem espertos se vocês ouvirem isso. Bem, altíssima disponibilidade. Como que eles conseguiram isso? A principal é o seguinte, desde o começo, o STCD ele permite coisa que a gente chama de saque a quente. Pô, professor, o que é um saque a quente? Pessoal, imagine o seguinte, você tem um cartão de CLP e o cartão queimou. Beleza, queimou. Eu tenho 30, 40, 50 cartões e o cartão queimou. Como é que eu faço para trocar aquele cartão? Na maioria dos CLPs, o único jeito de fazer isso é você desligar tudo, trocar, configurar e botar para funcionar. Esse desligar tudo quer dizer que você perdeu a sua planta, você parou tudo. Tá? O STCD ele foi feito para não parar. Como ele foi feito para não parar, desde o começo eles faziam coisas que permitissem trocar o cartão sem desligar tudo. Esse é o chamado saque a quente. Você arranca, tira, pega o outro, coloca lá, sei lá, aperta um botão, pum, tem que funcionar. Ou nem faz nada, só coloca lá e ele funciona. Então, isso foi revolucionário nos STCDs. Até hoje é muito importante isso. Redundância. O STCD, ele também já nasceu redundante, ele é redundante. Então, por exemplo, o CPU tem duas. Normalmente tem duas. Às vezes tem três, mas o normal é duas. Tem uma série de outras redundâncias aí feitas para ele ter o quê? Alta disponibilidade. Todo mundo sabe o que quer dizer redundância, né? Espero que sim. Se alguém não souber, pergunta. Bem, oi? Estou ouvindo os ruídos. É você, Ramon? Ô, professor, foi mal, achei que Às tava vezes só desligado. ruído ambiente. Não, foi eu, foi mal. E o que acontece? Redundância é aquela coisa que tomara que você nunca use. E frequentemente você não usa mesmo. Só que se você precisar, é que nem o paraquedas. Vocês sabem que quando alguém pula de paraquedas, tem dois paraquedas? Tem o paraquedas e o paraquedas de emergência. O paraquedas de emergência é redundante, pura redundância. O problema é, o que acontece se falha o outro? Você tem alguns segundos para puxar a corda do paraquedas redundante. Que o pessoal nem gosta, porque parece que dá um tranco mais forte. É um paraquedas, digamos assim, menos confortável do que o outro. Só que a diferença é que você viver e morrer. Então, o pessoal faz questão de colocar aquele outro paraquedas lá. Mais uma coisa, controle distribuído. O CLP, como eu mostrei para vocês, mesmo com a história das remotas, existe um controle e remotas se espalhando para todo lado. As remotas, elas não processam a lógica. Quem processa é uma CPU central. Essa é a abordagem de CLP. STCD não funciona assim. STCD tem realmente um controle que é distribuído entre as suas remotas. Tanto é que no pessoal de STCD não chama remota de remota. Acreditem se quiser. Eles chamam de estação. É só para dizer que a remota não é exatamente uma remota. Por quê? Porque ela, entre aspas, ela é inteligente. Ela processa parte do programa. O que diga-se de passagem faz sentido, tá? Não é uma coisa ruim, não. Faz sentido.
Inclusive, porque frequentemente essa história de controle central tem um problema, que é o seguinte: se der problema naquele controle central, você perde tudo. Perceberam? Isso é um problema. Muitas vezes é um grande problema. Felizmente, o CLP é bastante confiável. O CLP com redundância é mais confiável ainda, mas isso não quer dizer que nunca vai dar pau. Outra coisa, supervisão incorporada. Pessoal, aqui é um assunto meio delicado, porque como vocês não tiveram ainda sistema supervisório, vocês não têm obrigação de saber, mas é a interface homem-máquina. A interface entre os controladores e os caras que estão usando. Normalmente a gente chama de telinha. São as telinhas. Mas veja bem, essas telinhas, elas são... no CLP, você pode comprar um software de um fabricante qualquer e usar no seu CLP. Um exemplo, eu usei muito um supervisório chamado InTouch, que é da Wonderware, que virou Invensys. O InTouch era um software, ponto. Fabricante de software. A empresa que fabricava ele não fabricava CLP. Então, você podia usar ele para um monte de CLP. CLP Siemens, CLP Rockwell. Eu usei muito no Rockwell, por exemplo. Mas ele funcionava muito bem com o Siemens, com o Schneider, não importa. Não tinha ligação nenhuma entre o software e o hardware. Mesmo o software de supervisão de fabricantes que têm hardware, eles não são venda casada, entendeu? Você pode usar um software de um fabricante com o CLP de outro fabricante, isso não tem problema nenhum, isso é da regra do jogo. O STCD não, ponto, não. O STCD, o negócio deles é vender hardware. Você comprou o hardware, você ganhou um software grátis. Grátis é rico de falar, tá? Que eles cobram. Mas o fato é, o software de supervisão de um STCD é específico para aquele STCD, ponto. Ok? Não é. Outra coisa, vamos lá, coisas diferentes. Quando a gente fala em linguagem de programação, por exemplo, a IEC 61131-3, a gente está falando de CLP. Isso não vale para STCD. A STCD não tem nada disso. Cada fabricante fez a receita de bolo dele. Por isso, inclusive, que não faz sentido dar aula de laboratório de STCD para vocês. Não, nunca vai fazer sentido. Porque imagina uma loucura, a Yokogawa, por exemplo, montasse um laboratório de STCD para a gente. Gastasse lá R$500 mil em equipamento para dar para a Universidade Federal. Aí ela pega e aí eu ensino vocês a usar o STCD da Yokogawa. Aí vocês se formam e vão trabalhar com isso, num lugar que tem o STCD da ABB. Aí vocês vão descobrir da pior maneira possível que quase tudo que vocês aprenderam não serve para nada. Por quê? Porque cada fabricante faz diferente, ponto. Então você teria que ter um curso específico para aquele fabricante. Sei lá, da Emerson, da ABB, não importa. Você tem que ter daquele. Então não faz muito sentido ter aula prática disso, mas é importante, bastante importante, na minha opinião, que vocês saibam que isso existe. Só com isso vocês já vão ter uma graduação melhor que a minha, tá? Então eu estou contente. Onde usar? Bem, pessoal, basicamente sistemas contínuos que você precisa de alta confiabilidade e, para não dizer, que eu não disse nada disso, que sejam um pouquinho perigosos. É uma maneira de pensar. O grande mercado para STCD é petroquímica, ponto. Tá? Petroquímica. Qualquer processo petroquímico, em geral, é contínuo, precisa de alta confiabilidade, tem um monte de malhas de controle, então, perfeito para STCD. Tá? Refinarias, plataformas de petróleo também frequentemente tem. Usinas produtoras de energia, como termoelétricas ou sistemas de cogeração. Basicamente, qualquer coisa que você tenha um problema de controle contínuo, com muitas variáveis, e você precisa de muita confiabilidade. Ok?
Controle de batelada, já era, preciso tirar isso do PowerPoint. Eu não acho que isso é uma coisa tão recomendável para STCD, não. Tá? Já foi. Até porque hoje existem softwares específicos para fazer isso, que são muito mais baratos do que você fazer um STCD. Bem, aplicações não recomendadas para STCD. Spoiler alerts. Todas que são recomendadas para CLPs. Vai por exclusão. Se você tem um problema clássico de CLP, você não vai usar o STCD. Ah, professor, mas espera aí, professor, você falou que o STCD é confiável pra caramba. Então, eu vou usar. Ó, beleza, cara, mas eu esqueci de falar uma coisa importante. O STCD é muito mais caro do que um CLP. Ponto. Como hoje em dia isso caiu de preço, eu chutaria por baixo que custa 5 vezes mais caro por cada ponto de automação. Então, se você pode usar um STCD ou um CLP, você sempre vai acabar optando pelo CLP. Tá? Mas vamos lá. Controle discreto. Principalmente intertravamento, sistemas que envolvam segurança, manufatura em geral, que são sistemas a eventos discretos. Sistemas que você não vai, digamos assim, conseguir perceber muito no gata, não. Sistemas que você não consegue modelar frequentemente bem pela estratégia clássica de teoria de controle. Nada parecido com o gata, mas sistemas que você teria que usar uma rede de Petri, uma teoria das filas, alguma coisa nesse sentido para fazer. A rede de Petri ficou na moda para isso durante muito tempo. Tá? Hoje em dia o pessoal não está falando muito nisso, mas assim, ainda é uma ferramenta matemática importantíssima para você modelar essas coisas. Aqui é um exemplo clássico de uso de STCD. Eu vou mostrar, eu vou ver se eu entendo para vocês o que vocês estão vendo aqui. Uau! Por onde eu começo? Pelo campo. Pessoal, aqui embaixo vocês estão vendo instrumentos de campo. Esses instrumentos de campo frequentemente são fabricados pelo mesmo cara que fabrica o STCD. Aliás, isso é uma característica do STCD também. O STCD ele funciona bem para sistemas de campo assim. Medidores de vazão, medidores de temperatura, medidores de fluxo, válvulas controladas. Tudo isso daqui conversa com uma rede própria para coisas de campo. No caso aqui, a rede é Field Bus, tá? Ou outras redes, como Rede Hart Protocol. O STCD se dá muito bem fazendo isso, tá? Depois, aqui estão as estações, ó. 1, 2, 3, 4 estações. Tem uma estação aqui do lado direito que está pendurada num monte de coisa estranha. Desde um medidor específico que é muito usado em fabricação de remédios, até um STCD híbrido que a Yokogata tentou vender durante muito tempo, não sei se ainda vende isso. CLPs de vários fabricantes, esse aqui de baixo, por exemplo, é da Rockwell. E redes de vários fabricantes. Profibus, Profinet da Siemens, DeviceNet, que era da Rockwell, Ethernet, Modbus, ele consegue ver muita coisa. Aqui no meio tem uma coisa que eu sempre achei muito estranho na arquitetura dos STCDs, que é o seguinte, é uma switch Ethernet, daquelas que você pode comprar, por exemplo, na Santa Efigênia. Só que olha que interessante, é uma switch que precisa ter uma classificação de confiabilidade alta, bota alta nisso. Então só serve switch L3 e L4. E essas coisas são caríssimas, gente, caríssimas. Há praticamente 10 anos atrás, uma switch L4 estava R$20.000. Considerando o valor do dólar, eu acho que hoje está por volta de R$40.000. 40 mil é uma switch. Detalhe, o cara que fabrica o STCD não fabrica switch. Ele tem os fabricantes recomendados, etc. Houve uma época que eu acho que a Yokogawa era um dos maiores clientes da Cisco. Ela comprava aquelas suítes caríssimas da Cisco. Detalhe, com redundância. Era a suíte
uma do lado da outra, com redundância total. Detalhe, a fonte de alimentação do switch era redundante também. Eu nunca tinha visto isso, tá? E era interessante. E finalmente, em cima, você vê o software de interface homem-máquina, que é aonde os operadores realmente trabalham. Esse software é aquilo que eu falei para vocês, é um software casado com o STCD. Não é um software que você pode escolher à vontade. Não é uma coisa assim que você tem a liberdade para escolher. Aqui é um exemplo de estudo de caso. Essa daqui é aquela refinaria na Bahia que eu falei para vocês, que eu fui lá uma vez. Aqui é um pouco de propaganda da Yokogawa, mas não se estressem. A Yokogawa gosta de mostrar como foi o progresso disso daqui. Isso é espetacular. Tinha um porão da Yokogawa, gente, com uns equipamentos desses, que o pessoal deixava lá. Sabe para quê? Porque vira e mexe tinha cliente com equipamento de 20, 30 anos funcionando, ia lá e falava, olha, agora eu quero modernizar, só que eu quero que tudo continue funcionando. E os caras tinham que pegar e traduzir aqueles programas antiquíssimos nos programas novos. Felizmente, tinha um pessoal das antigas lá que conseguia fazer isso, tá? E eles mantinham aqueles equipamentos velhos lá para isso. Aqui uma típica sala de controle de STCD. Essa me lembra pra caramba a sala de controle da Carbocloro, ali em Cubatão, que eu fui várias vezes. Sabe o que me chamava a atenção? Vocês estão vendo essa cadeira aqui embaixo da sala de controle? Bem do lado da cadeira, aqui na parte de baixo, um dia eu deixei cair uma caneta, eu fui olhar, tinha uma tomada de gás ali. E aí, eu, curioso, né? Perguntei para os caras o que era aquilo. Por que tem uma tomada de gás aqui na sala de controle? Na verdade, tinha várias, tá? Tinha várias. E aí eles me explicaram que no caso de um vazamento de gás, tinha que botar uma máscara com gás. Aquilo era uma linha de oxigênio. Não era gás, era oxigênio. Em caso de acidente, você tinha que respirar por ali. Uma máscara especial, etc. Por aí vocês vê o perigo da planta, né? Porque cloro, basicamente cloro é um gás venenoso e corrosivo, inclusive para os seus pulmões. Se você respira um pouco de cloro, você corrói seus pulmões. E aí não tem muito o que fazer não, cara. Não dá para fazer um transplante rápido de pulmão. Você morre mesmo. Você imagina o perigo de trabalhar num negócio desse, mas pelo que eu sei, nunca teve nenhum acidente grave lá, tá? Até porque se tivesse, teria que evacuar talvez a cidade de Cubatão, então seria muito desagradável. Aqui é um outro exemplo, esse já é um STCD mais moderno, com telas mais modernas, só que é muito parecido com o que eu vi na refinaria de Araucária. Era bem isso aqui que vocês estão vendo. A sala de controle daquela refinaria era gigantesca e toda feita com granito, nem parecia uma sala de controle. Eu juro para vocês, eu tive a impressão que eu estava assim numa praça de alimentação de shopping. Estou falando sério. Aquela coisa bem granito para todo lado, sabe? E grande, bem espaçosa, muito arejada. E ficava mais ou menos 1,5 km da refinaria, num canto. E o motivo disso é o seguinte: se acontecer algum acidente muito grave na refinaria, basicamente as pessoas que estão na sala de controle não são pegas pela explosão ou pelas explosões. Então, estão vivas para poder controlar alguma coisa e fazer alguma coisa. Isso é importante. Isso influi até na arquitetura do negócio. Não é à toa que eles colocaram longe, tá? No caso, era tudo da BB, por isso que eu estou usando esse exemplo aqui da BB também. Aqui alguns exemplos também de hardware típicos da Yokogawa. Mais um exemplo, arquitetura de Senton. Senton era o carro-chefe da Yokogawa na época que eu trabalhei lá. Tecnologias abertas e padrão de mercado. Isso é só para falar que o STCD funciona com um monte de rede. E aqui eu gostaria de dar um exemplo um pouquinho mais clássico. Em primeiro lugar, pessoal, tem uma coisa estranha nessa figura. Ponto. E sabe qual que é a coisa estranha?
ela está invertida. Motivo. Esse é o STCD japonês. Ponto. Então, como é que os japoneses fizeram? Eles pegaram e fizeram a CPU do lado direito, primeira fonte, né? Fonte de alimentação, depois CPU, mas do lado direito os cartões do lado esquerdo. Todos os outros fazem o contrário. Todos, sem exceção. E aí, assim que eu comecei a trabalhar lá, me explicaram por quê. Basicamente porque o japonês escreve daqui para cá. Ao contrário de nós, ocidentais, que escrevemos daqui para lá. O motivo é esse, tá? Então, não estranhem. Olha o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo um rack robusto, ligeiramente feio, para variar. E olha que o da Yokogawa não é feio. É um dos mais bonitos. Aqui tem uma fonte de alimentação, aqui tem outra, ou seja, redundância. Onde você está vendo duas, enxergue uma. Se uma queimar, a outra continua funcionando normalmente e dá conta do recado. Aqui tem duas CPUs, idem, redundância. Se uma pifar, a outra continua como se nada tivesse acontecido e mantém o sistema funcionando. E aqui são IOs. Só que esse é um rack. Além desse rack, você pode colocar diversos outros, fazendo uma arquitetura bem grande. Vamos começar a falar dos pontos fracos do STCD. Tempo. Olha isso aqui. Ó. Executa lógicas com intertravamento de descanso de 50 milissegundos. 50 milissegundos é até forçar a barra para esse cara. Basicamente, o STCD é lento, gente. Diante de um CLP. O CLP costuma ser muito mais rápido do que um STCD. Altíssima disponibilidade. No caso desse modelo da Yokogawa, eles garantiram que tem 99,9999954% de possibilidade de ele não queimar na vida útil dele. Agora, não tenho certeza qual que é a vida útil, se não me engano, são 25 anos. Então, é um equipamento que funciona 24 horas por dia, durante 25 anos, sem parar e sem pifar. Detalhe, eu conheço exemplos de CLPs, de STCDs, que funcionaram bem mais tempo que isso, e bem. Tem até um exemplo que eu achei folclórico. Os caras da Yokogawa me falaram que teve um cliente deles que explodiu uma parte da planta e derrubou um piso e o STCD ficou funcionando pendurado pelos cabos. A remota, né? No caso, a estação. Eu falei para eles, por que vocês não filmaram isso daí? Devia estar no site da empresa como propaganda. Eu acho que faz sentido fazer até propaganda disso, mas eles falaram que os caras não quiseram. Não, hoje em dia eu não pensaria duas vezes. Nosso equipamento é tão bom que nem explosão para ele. E olha, é folclórico, mas é verdadeiro, gente. Agora, olha isso aqui. Outros exemplos de arquitetura. Reparem aqui, por fibra ótica, o bichinho funciona até 20 km de distância. E eu já vi alguns casos que o pessoal precisou disso, particularmente para a indústria petroquímica. O Oriente Médio usa muito STCD, da Yokogawa, inclusive. É até curioso, né? Os famosos motivos, digamos assim, extra-técnico. Parece que tem um problema lá que é mais ou menos o seguinte: no Oriente Médio tem um monte de país que, digamos assim, não gosta muito dos Estados Unidos. Então, tirando Israel, eles não compram equipamento americano se eles podem não comprar. Isso sem falar que muitas vezes os americanos não vendem para eles. É um pouco uma mistura dos dois. Além disso, eles também não gostam muito da Europa. Eles têm lá as birras deles com a Europa. Então, o que eles fazem? Compram da Ásia. E até poucos anos atrás, não tinha muito para quem você comprar, não. Tá? Essa história da China fabricar eletrônica já de mais alto nível, isso é coisa muito recente. Eles não tinham opção, eles tinham que comprar do Japão. E aí o Yokogawa acabava ganhando essa parada. Não só ela, né? Empresas como a Mitsubishi, você sabe que a Mitsubishi tem CLP? Vendia pra caramba lá. E pelo mesmo motivo. Bem,
Aqui alguns exemplos das redes que elas são longas, elas podem se tornar bastante longas, tá? Tipo quilômetros mesmo, na base de quilômetro. Me falaram, inclusive, na Arábia Saudita, de um poço de petróleo, poço não, um campo de poços de petróleo gigantesco, que eles colocaram isso, tiveram até que modificar a rede. Os caras falaram que tiveram que mandar os caras que inventaram a rede para lá, para conseguir garantir que a rede funcionava em uma distância maior. Coisas bem do tipo, muito dinheiro no jogo, né? Bem, a observação, o treco é redundante. Pô, professor, mas você já falou isso, mas eu vou insistir nisso. CPU redundante, fonte redundante, olha a rede, redundante. No caso aqui, a rede venética da própria Yokogawa. É uma rede meio proprietária, mas assim, reparem que tem dois riscos aqui. Por quê? Porque ela é redundante. Redundância mesmo. Tá? Olha a CPU. Cada CPU é redundante internamente. Bem, moral da história, pessoal, sem ser muito redundante, a redundância é redundante. Dá para fazer funcionar via padrão de comunicação OPC com várias coisas. Dá para ligar até em CLP de segurança. Esse laranjinha aqui é um CLP de segurança da própria Yokogawa. Hoje eu não vou falar de CLP de segurança, vou falar na próxima segunda-feira. Sem fazer propaganda demais, bem, aqui é um exemplo que eu acho interessante, que é o seguinte. Exemplo de DCS fazendo o trabalho de um CLP. Sir, que diabo é DCS? Turma, DCS é Digital Distributed Control System, que é uma outra maneira de falar STCD. Em vez de chamar de SDCD, você chama de DCS ou DCS. Uma vez eu vi uma palestra lá na Yokogawa de um japonês, em inglês, claro, e era engraçada a pronúncia do japonês para DCS. Ele falava dishes. Basicamente, ele falava prato em inglês, em vez de falar DCS. Mas era engraçado, ao mesmo tempo, é a pronúncia, né? Eu não sou ninguém para falar de inglês, o meu também não é grande coisa, mas qual que é a ideia aqui? O pessoal do Japão precisava de equipamentos para turbogerador. E esses equipamentos, os caras, sei lá, a Yokogawa queria entrar nessa área. O que ela fez? Ela fez um cartão rápido. Esse cartãozinho rápido funciona com uma velocidade de CLP, que é pelo menos 10 vezes mais rápido do que o STCD. Por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam. Mas o fato é, no fundo, eles inventaram um CLP funcionando dentro de um STCD. Isso eu coloco como contra-exemplo de forçação de barra. Ou seja, o SDCD não é bom para fazer certas coisas. Como, por exemplo, ter altíssima velocidade. Ele não é bom para isso. O CLP é bom para isso. Então, o que você faz? Você usa um CLP? Eles resolveram inventar um CLP e colocar dentro do STCD. É possível? Só que é caro pra caramba. Você tem que ter realmente um motivo muito bom para fazer um negócio desse. Eu imagino que a Yokogawa devia ter uma encomenda gigantesca lá no Japão, um mercado potencial dentro do Japão, que ela achou que compensava desenvolver isso. E fizeram, tá? Eu cheguei a perguntar na época, pelo que eu sei, nunca venderam esse treco no Brasil, mas eu gosto de mostrar para vocês um exemplo de como. No fundo, tá vendo esses cartõezinhos aqui, ó? Esse cartão é um CLP, cara. Só não chamam disso. E funciona mais rápido, etc., com alguns recursos específicos para o CLP. Bem, outra coisa que eu estou falando muito de hardware. Pessoal, um minutinho. Vou até parar aqui o share. Não é isso. Stop share. É muito importante o que eu vou falar agora para vocês. Eu quero que vocês absorvam isso.
O STCD é para mim, uma das grandes vantagens do STCD, que vai muito além do hardware, vai muito além dessa coisa física, sabe? Você pode pegar. É o seguinte, sabe aquele problema de controle que você nunca sonhou que existiu? Que está no apêndice 2 do OGATA versão tal? Por exemplo, você vai fazer um split range entre duas válvulas de controle em cascata. Vocês nem sabem o que eu estou falando, mas isso existe, tá? Bem, é um problema de controle. E o que o pessoal do STCD fez? Desde o começo, porque lembra, o mercado deles era esse povo aí que mexia com muita malha de controle. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma gigantesca e super bem testada biblioteca de blocos. Sabe aqueles blocos lá que o CLP tem? O STCD, desde o começo, teve essa ideia de bloco. E um bloquinho é uma caixa preta, beleza? Uma caixinha preta que faz alguma coisa. Por exemplo, isso aqui é uma caixa preta. O que esse treco faz? Split range entre válvulas. Senhor, eu não sei o que é split range. Cara, vai procurar em livro de controle. Existe, eu não estou inventando. Isso aqui é um bloquinho de controle para fazer split range de válvula. Só que, olha, eu preciso estudar metade do OGATA, fazer um monte de teste para programar isso. Isso dá trabalho, isso leva tempo, isso custa. O que o pessoal do STCD fez? Já programou tudo isso para você. Existe uma ampla biblioteca, muito bem testada, muito bem documentada, dos STCDs. Então, quando você compra um STCD, você já leva isso junto. E isso é uma mão na roda, quando você tem um sistema com muito controle, muita malha de controle, muitos intertravamentos de controle, coisas sofisticadas até de controle. Ele é feito para isso, ele é feito para facilitar a vida de quem mexe com isso. Perceberam, gente? Gente, eu estou falando sozinho aqui, estou começando a ficar de saco cheio de me ouvir. Falem para mim, falem oi. Oi. Vocês estão me ouvindo? Oi. Sim. Aí, olha, estou até vendo a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, abri aqui para você ver que a gente está aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estou começando a me sentir sozinho aqui na minha sala. Pegaram a ideia do STCD, ele tem aquela biblioteca gigante de blocos de controle. Professor, só para te interromper um pouquinho, é que a gente fica falando aqui no bate-papo também. Tá. Ah, agora estou vendo. Então, ao invés de a gente ficar parando para falar com você, a gente escreve no bate-papo. Tá bom. Tem uma pergunta aqui. Fala, pode perguntar. Não, tem uma pergunta do Thiago no bate-papo. Tiago, eu acho que não dá. O que é isso? Tiago. Não, professor, é mais para baixo. Sou o Tiago. Sim, nunca vi. Eu acho que não dá. Ah, tá. O STCD não precisa de gateway para fazer a comunicação entre protocolos e redes diferentes. Adorei a pergunta, gente. Adorei. É o seguinte. Depende. Como assim? Veja bem. Rede de campo, tipo Field Bus, cara, todo STCD tem cartão para essas redes. Motivo, os fabricantes de STCD frequentemente fabricam equipamentos de campo. Por exemplo, a Yokogawa. A Yokogawa é um fabricante de CLP ou de medidor de vazão? Desculpe, de STCD ou de medidor de vazão? Resposta, os dois. Bobear, eles ganham mais dinheiro vendendo medidor de vazão. Tá? É uma empresa de instrumentação bem antes de ser de STCD. Então, isso acontece com as outras também. A Emerson. Caramba, já ouviram falar da Emerson Process? A Emerson é uma empresa de equipamento de campo, ponto. Mas ela tem um STCD. Então, ele tem um cartãozinho que comunica com redes de STCD. Mas gateway continua sendo necessário. Particularmente quando é uma rede, por exemplo, que não é bem de STCD. Um exemplo. Desculpe. A DeviceNet. Está ouvindo, Thiago? Thiago, o Mena, é isso? Sim, estou ouvindo, professor.
Ó, imagina a rede de ViceNet. A rede de ViceNet é uma rede de CCM, Centro de Controle de Motores. Essa rede não é feita para instrumento de campo. Só que, mesmo assim, o STCD ele tem cartões que comunicam com essa rede. Isso, eu não sei se você chama esse cartão que comunica com uma rede estranha de gateway. Talvez seja. Não é um gateway bem tradicional, mas é. Ele abre uma rede estranha, digamos assim, e joga ela dentro do STCD. Além disso, tem cartões de fabricantes terceiros. Isso é meio maluco também. Por exemplo, a ProSoft. A ProSoft é uma empresa que fabrica hardware para fazer fabricantes diferentes se comunicarem. Tá? Como eu já disse na aula presencial, há algum tempo atrás, vou forçar a barra agora, vou lembrar. Vocês lembram que eu usei uma palavrinha chata chamada interoperabilidade? Todo mundo lembra desse palavrão? Eu vou entender que ninguém está lembrando. Não, não lembro. Ó, então eu vou falar, guardem essa palavrinha, pessoal. Acho que eu vou até escrever aqui, ó. Interoperabilidade. Pronto, foi. Sabe o que é isso? É você ligar equipamentos de fabricantes diferentes entre si. Esse, atualmente, é um dos maiores problemas que a automação industrial tem. Ponto. O que é bom. Vamos lá, é um problema. Isso é bom. Por quê? Porque precisa de gente altamente qualificada para encarar esse problema. Entender aonde eu quero chegar? Sabe quem são essas pessoas altamente qualificadas? Estou olhando para eles. Pelo menos alguns deles. Entenderam? São vocês. Vocês vão ter que enfrentar esse tipo de coisa. Então, é isso, olha. Protocolos de redes diferentes, a solução tradicional para STCD é você colocar cartões para elas. Ponto. Eu não sei se eu respondi muito a sua pergunta, Tiago. Não, deu para entender sim, professor. Tá. É que também, você sabe, existe gateway mesmo. Você pega uma rede, vai para o gateway faz o meio de campo e abre uma outra rede. Você quis dizer isso? Isso, essa era a minha dúvida, se tem a mesma relação com o CLP. Sim, tem. Nesse O sentido, CLP, existe. geralmente você usa um gateway para fazer comunicação em protocolos diferentes, né? E é um equipamento à parte. Certo? Bem, e você pode usar cartão também. Geralmente. Você pode usar cartão específico. Cartão? Você pode usar um cartão de rede de um protocolo estranho. Você quer ver um bem comum? Modbus. A Rockwell não tem nenhum cartão Modbus. E mesmo assim, eu já usei cartão Modbus e CLP Rockwell. Como eu fiz isso? Estou mentindo? Não. Simples. Outros fabricantes fabricam cartões para fazer isso. Por exemplo, a ProSoft, que eu já falei aqui hoje. A ProSoft fabrica um cartão de rede Modbus que você liga no CLP Rockwell. Ponto. Da mesma forma, a ProSoft e outros fabricantes semelhantes fabricam cartões para usar a rede Profibus, que é da Siemens, no CLP da Rockwell. Eu também já fiz isso. Tá? Tudo isso cai no problema daquela palavrinha que eu falei para vocês, interoperabilidade. Ou melhor, palavrão, né? Então é isso. Mas existem, sim, gateways. Existe. Uma vez eu vi um gateway VNet para... acho que era VNet para Profibus. São aplicações muito específicas. Acho que não deve ter muito fabricante interessado, tá? Mas é possível fazer, se o protocolo da rede for aberto. A única condição é essa. Então, se o protocolo for fechado, não é possível fazer esse tipo de coisa. Mas se for aberto, é possível um fabricante se interessar em fazer um equipamento assim. Bem, vamos voltar um pouco à nossa share screen.
Não falta muito não, tá? Para terminar. Bem, outra coisa que eu quero falar para vocês, e agora insistindo no hardware, é que o hardware do STCD é parrudo pra caramba, gente. Olha isso aqui é uma régua elétrica. Cara, uma régua dessa, isso aqui deve pesar uns 3 quilos, feito em aço. É assim, é daquelas robustez que não tem como você não ver, tá? É robusto mesmo. Teclado. Esse teclado horroroso aqui é do tipo, eu acho que tem várias vantagens ter um teclado desse. Uma das vantagens é o seguinte, ninguém vai querer roubar, porque não vai servir para mais nada. Mas uma das principais vantagens são esses botões de função aqui. Vocês estão vendo esses botõezinhos aqui? Tudo isso está no software do STCD. Por exemplo, esse botão aqui, ó, esse verde aqui, isso aqui é para colocar PID em cascata. Que é você ligar a saída de um PID na entrada de outro. Isso é uma coisa específica daquele software que foi vendido junto com o STCD. Mas é tão específica que você consegue fazer um teclado para ele. O bom no teclado desse é que é robusto. O cara pode enfiar o dedo sujo aqui, passa um pano que está limpo, tá? E a vida útil do equipamento desse é altíssima. É daquelas coisas que você bota lá, 20 anos depois o negócio continua lá. É bem diferente desses equipamentos que a gente está acostumado a usar, tá? É só realmente um exemplo para vocês. Agora, um que eu gosto de colocar também é o que existe além da Yokogawa. Parece que eu estou fazendo propaganda da Yokogawa. Gente, já faz um bom tempo que a Yokogawa não paga o meu salário, então não preciso me preocupar mais com isso. Bem, tem pelo menos uma empresa americana que diz que inventou o STCD ao mesmo tempo que a Yokogawa, que é essa Bristol, que depois virou o nome de outra empresa. A Bailey inventou, e depois virou a BB comprou, né? Fisher & Porter, tem vários fabricantes. Dê uma boa olhada nisso daqui. Foxborough é famoso pra caramba. Foxborough era considerado o pau para toda obra, aquele que nunca pifa. Eu cheguei a trocar STCD Foxborough por CLP. Numa planta em Lençóis Paulistas, uma planta de celulose da Warsaw. Era bem interessante. Mas, detalhe, eles trocaram não porque o negócio não funcionava mais, eles trocaram porque eles tinham medo que não tinha mais peça de reposição, esse tipo de coisa. Só que o negócio não pifava. Então, se eles quisessem arriscar, o treco está funcionando até hoje lá. Fabricantes que... A Foxborough virou Invensys, tá? Fabricantes que são fortes no mercado brasileiro. Emerson, por exemplo, o pessoal fala muito bem da Emerson, tá? Bailey, Taylor, Fisher, Masonry. A Honeywell, ela é uma empresa interessante nesse sentido. Uma vez ela tentou ter uma parceria com a Rockwell, acabou não dando muito certo. Eles acabaram brigando. Tá? Mas o da Honeywell, fisicamente, é igualzinho a um CLP da Rockwell. É curioso isso. E isso existe até hoje por causa daquela parceria. Acabou dando, digamos assim, deixou marcas para trás. E é uma empresa que ela é muito especializada em aviação. Ela trabalha muito com avionics. Exatamente por esse motivo, ela está acostumada a trabalhar com um nível de exigência altíssimo, que avionics é super sério. Aqui é um exemplo de um STCD ABB, por exemplo. Reparem que a CPU está do lado esquerdo de quem está olhando para a tela. Como todos os outros, menos o Yokogawa, porque não foi japonês que fez. Híbrido. Pessoal, híbrido eu preciso tirar esse híbrido. Híbrido não interessa muito. Híbrido foi uma tentativa que não deu muito certo. Tá? Agora o que eu quero falar vamos comparar um pouco. Aqui é exemplo de redundância. Tá? Redundância. Vocês têm alguma dúvida do que é uma redundância? What is redundância? Lembrando que toda vez que você lê DCS, enxergue STCD. Ok. O que eu queria falar da redundância é que existe redundância até de cartão de entrada e saída, tá? Não só da CPU. Lembrando que a própria CPU tem redundância de fonte de alimentação também. Ela é ligada nos cartões
via redes redundantes. Então, é redundante. O que é redundância em equipamentos? Oi? Quem está falando? Pode falar, gente. Gente, não precisa ter vergonha, não, meu. Quem que perguntou o que é redundância de equipamentos? Foi eu, professor. Ok, peraí, não estou vendo. Ramon, professor. Ramon. Isso. Ó, Ramon, é o seguinte, redundância é um bom negócio que é... Imagine isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem uma CPU, tem um cartão de entrada e um cartão de saída. E a famosa pergunta, o que acontece se queimar um cartão de entrada? Tem um outro, em paralelo com aquele primeiro, que faz exatamente a mesma coisa que ele, ou seja, ele não serve para nada. Ele está lá a mais, para o caso de o primeiro sofrer algum problema. A redundância é isso, é você ter essencialmente mais do que você precisa, igualmente do cartão de saída, para uma contingência de você ter um problema em um. Um setor que há muito tempo e desde o começo usa muita redundância chama-se aeronáutica. Vamos ver, por exemplo, um exemplo mais bobo que tem. Para que serve o copiloto de um avião? Para ajudar Não, o piloto. ele não ajuda. Não? Não tem como duas pessoas dirigirem o avião. Não, eu digo para auxiliar, né? Ah, se um morrer, acontecer alguma coisa com o outro, É mais ou menos isso. ele tá ali. É basicamente isso, tá? Ele está lá por causa do piloto passar mal, desmaiar, morrer, qualquer coisa que acontecer com o piloto, o copiloto está lá para isso. Entendeu? Ele não está lá para ajudar o cara, não. Até porque não tem como dois dirigir ao mesmo tempo. Tem um manche. Detalhe, o manche do copiloto é simplesmente uma redundância do outro. E isso também é interessante na aviação. O que acontece se quebrar o manche? Só tem um, né? Se quebrar aquele, o avião cai. Por isso que precisa de dois. E os dois funcionam exatamente como se fosse um. Entenderam a ideia? O CLP e o STCD, eles têm algumas arquiteturas em redundância. A diferença é o seguinte, o CLP tem, às vezes, em problemas específicos, quando o cliente tem grana. Ok? Às vezes. O STCD, ele já nasceu redundante. É uma coisa louca você chegar, por exemplo, no fabricante de STCD e falar, eu não quero redundância. Provavelmente o cara não vai te vender, porque todo sistema é redundante. Tá? É isso. Aqui alguns exemplos práticos das telas pré-configuradas. Facilita a vida, viu? Como colocar novos tags. Isso aqui é coisa bem específica mesmo. Eu não vou encher muito o saco de vocês com isso, não. Aqui também um exemplo também, mais um exemplo de arquitetura de STCD. Reparem que os armários de STCD são muito parecidos com o armário de CLP. É muito parecido mesmo, só que funciona um pouquinho diferente. Mesmo essa questão das remotas, das switches, são muito delicadas. É um problema muito delicado o switch. Tá? E, bem, e também também é importante dizer, durante muito tempo, o STCD era a única opção que existia quando você tinha uma quantidade enorme de pontos, uma quantidade realmente muito grande de pontos de automação. Basicamente, ele dava conta de problemas que o CLP não dava. Então, o pessoal usava. Inclusive, em aplicações que, de repente, nem eram tanto de STCD. É que, por causa do número de pontos, você ficava sem escolha. Bem, pessoal, é isso que eu queria falar sobre STCDs. Pegaram a ideia? Há alguma dúvida? Não. É horário, hein? 10 horas da noite escutar sobre STCD é meio... Pelo menos vocês estão confortáveis aí.
Eu tô. Eu tava de pijama até agora há pouco, agora que eu tirei. Dá aula de pijama mesmo, professor. Ah, meu. É só fazer assim, ó. Não, eu tô de camisa. Hoje eu tô de camisa. Sério, gente, tem alguma dúvida no STCD? Então, eu vou fazer as perguntas. Quando é que eu uso STCD? Quando é que eu uso CLP? Fala, Ramon. Ah, tirou o som. Não, é. Ó, eu vou escolher aleatoriamente, hein? Deixa eu ver. Vitor Comelian. Oba! Você, quando é que eu uso um CLP? Para intertravamento Aê. e o CDC. É até difícil falar rápido. SDCD. SDCD. Para malha de controle. Ou dá uma de metido e fala assim, DCS. É isso aí. DCS. DCS. Quando é que você usa um DCS? Nas malhas de controle, quando tem bastante malha de controle. Então, é basicamente isso mesmo. Intertravamento, ou seja, processos que são muito discretos, você usa CLP. Ponto. Processos muito discretos têm muito intertravamento. Processos analógicos, processos, como diria, contínuos e analógicos, as duas coisas, aí você usa um STCD. Isso é um ponto. Outro ponto é velocidade. O CLP é mais rápido, tá? É 10 vezes mais rápido. Então, quando você precisa de velocidade, você usa CLP. Quando velocidade não é tão importante assim, você consegue trabalhar lento em, sei lá, 100 milissegundos, que é lento, tá? Aí você pode usar o STCD. Número de pontos. Quando você tem uma quantidade gigantesca de número de pontos, você praticamente não tem opção, você vai ter que usar um STCD. Tá? Basicamente isso, gente. O STCD ainda tem o seu mercado. Ainda é importante. Tudo bom? Mais alguma dúvida? Não? Então eu vou parar minha gravação. Onde eu paro?